Oi, Naticos, que tal? Hoje a gente vai ter uma super live com um tema muito bacana. Espanhol e viagem, tudo a ver, então tem muita dica legal. Na verdade, vai ser um super combo de dica, não é só a dica do espanhol, mas também vai ter dica de 3 países super baratos para você começar a planejar a tua viagem para ontem. Muita coisa bacana para vocês verem aqui nessa live. Então, bora começar que a gente tem muita coisa. E aí, gente, a primeira coisa eu quero saber, para onde vocês querem ir? Qual que é o país? São 21 países que falam espanhol. Desses 21 países, se te perguntar agora, escreve aqui nos comentários. Qual que é o país que você mais quer conhecer? Mais sem vontade, seja cultura, comida, o que for. Por que você quer ir para esse lugar específico? Bora ver se ele está dentro dos 3 países que eu vou citar para vocês lá no final. Quero conhecer um pouquinho. E, gente, são 21 países que a gente pode conhecer usando o espanhol, mas vocês já pararam para pensar que a gente trabalha 11 meses com as pessoas normais, digamos assim, nós, réis mortais, trabalhamos ali 11 meses para tirar um mês de férias, às vezes é 20 dias, 15 dias de férias para realmente conhecer esses lugares. É a conquista de um sonho. Viajar é realização de sonho. E eu fico indignada do pessoal achar que um espanhol para viajar é um espanhol mais ou menos. O espanhol para viajar é um espanhol que vai permitir que o seu sonho realizado seja ainda maior. Então, sim, você precisa de um bom espanhol para viajar. Não é todo dia que você vai ali, ó, Costa Rica, que você vai para a Espanha. Você vai todo final de semana para a Espanha? Para Cuba. Cuba é um dos meus sonhos também, quero ir para Cuba. Então, gente, não é uma coisa que você faz todo final de semana. Eu vou comer uma pizza, eu vou ali em Cuba, vou ali na Espanha. Não é, isso é algo realmente especial, é a realização de um sonho. Então, sim, esse perfil é o espanhol na sua viagem, para você ter esse espanhol, para esse sonho ser ainda melhor. Ser a sua viagem realmente incrível. E, claro, sabendo espanhol, você economiza e viaja de novo, e viaja de novo. É um ciclo, então bora anotar as dicas aqui de hoje para você ter esse bom espanhol para viajar. Então bora lá, gente. Primeira dica, anota aí. Se você está começando a estudar espanhol, se você está estudando espanhol ou você já estudou e quer retomar aquele estudo que ficou meio esquecido lá atrás, primeira coisa, é sempre treine pronúncia. Tem muita gente que comete esse erro assim absurdo de deixar a pronúncia lá para o final. De treinar a fala, de treinar a conversa lá no final, sabe? Depois que eu já for intermediário, depois que eu já tiver no espanhol avançado. Não, gente, treinar a pronúncia é desde o dia 1. Decidiu que vai conversar em espanhol de verdade, é treinar a pronúncia desde o começo. Por quê, gente? A gente precisa dessa pronúncia muito afiada. O que acontece? Tem muita gente que se engana pelo fato de nós, brasileiros, conseguirmos entender os hispanos mais fácil. A gente até que, mesmo sem conhecer zero do espanhol, tem algumas coisas que a gente entende realmente, sabe? Então, a gente acha que eles entendem também. Eu, quando fui para a Espanha, eu também achava. Eu entendia. Eu achava que eles iam me entender. E aí eles ficavam me olhando com aquela cara. Sabe, me davam as costas, faziam umas caras assim, que má vontade desse povo. Pra mim era má vontade. Tinha certeza que eles não estavam fazendo questão nenhuma. E eu ficava, puta, não é possível, eu tô entendendo, eu não tô falando tão errado assim. Por que eles não me entendem? E, na verdade, gente, é que nós temos sim mais facilidade de entender eles do que eles têm de entender a gente. A gente tem muitos sons no português que não existem no espanhol. Quer ver? Vamos só pegar ali as vogais. A gente tem o E, tem o E. Então, são sons que para eles são completamente diferentes. Então, não é o café, fechado esse E. A gente fala café, e esse E para eles é outra coisa, não é a mesma letra, com uma pronúncia diferente, sabe? Então, é diferente para eles. E para nós, para você ter ideia quanto é diferente para nós, pega a mesma palavra. A minha meta, o teu objetivo. Não se meta.
Não se meta. Então, esse meta e meta são coisas bem diferentes no português. A pronúncia faz toda a diferença. Então, a gente precisa ter uma boa pronúncia sempre, mesmo no nosso idioma. O O e o O também não existe isso no espanhol. Então, palavras do tipo, é muito engraçado. Se vocês tiverem aí contato com o nativo, pede para ele falar abóbora, que são os dois O e O na mesma palavra. Sai abobora. É muito, muito engraçado. Eles não conseguem falar esses sons diferentes que a gente tem para uma mesma letra. Consequentemente, eles não entendem, eles não conhecem, isso não existe no espanhol. Para mim, era uma vontade que eles estavam de me entender quando eu fui morar lá na Espanha. E não é uma vontade, eles simplesmente não entendem, porque a gente no português tem mais sons, tem mais fonemas dentro do nosso idioma, tá? Então eles têm essa dificuldade. Então, bora ter uma comunicação eficiente, uma conversa de verdade. Você precisa de pronúncia afiadíssima. E aí entra a aula 1 que eu falei com vocês do treinamento. La Triple L foi uma técnica que eu desenvolvi quando eu estava morando lá na Espanha. Porque eu tinha uma professora que ela falava o tempo todo que a gente tinha uma dicção ruim, que a gente tinha uma pronúncia ruim. E aí eu ficava, gente, não é possível que é tão ruim assim, né? Eu estudei 3 anos e ela vem falar que a minha pronúncia é ruim desse jeito. E falava que nós brasileiros não conseguíamos falar esses sons do espanhol bem falados, né? Vamos colocar assim. Esses sons a gente falava com a boca muito fechada, um som muito, muito abafado, muito ruim de entender. Por isso era tão difícil conversar com a gente. Foi a partir daí que eu desenvolvi essa técnica lá, Triple L. É um dos pilares do meu curso online, é ter essa boa pronúncia. O meu curso é focado em conversar. Quero saber aqui, quem tem dificuldade em falar? Até entende, mas na hora de conversar fica... Ai, e agora? Tá certo? Não tá? Ai, como é que eu falo? Travei. Pronto, acabou, já não consigo mais falar. Me conta aqui nos comentários se essa é a sua situação, se você fica tá meio engasgado, assim, não consegue ter uma boa pronúncia, não consegue falar em espanhol. Gente, você não tem ideia de quantas mensagens eu recebo na caixinha de perguntas. Nossa, eu tenho vergonha na hora de falar. Não, eu não consigo, eu tenho medo de errar. Eles não me entendem, não consigo conversar. Precisa treinar, porque são sons muito diferentes. Então, a gente tem que fazer um treino de musculatura. Fala é músculo. Então, realmente é treino. E você consegue falar perfeitamente. Uma das dificuldades é o seguinte, trocar os sons muito rápido na hora da fala. Então, você está falando ali esse R, que é esse R bem marcado, bem vibrante, e daí você já tem que falar o J, que é o R suave, aquele som de R bem fraquinho, né? E aí o pessoal não consegue no meio da frase, sabe? Trocar as falas, trocar as pronúncias, E de B, esse UE que tem esse som do B bem fraquinho. Então, isso é uma dificuldade muito grande, que precisa treinar o músculo da face para você conseguir ter agilidade na hora de trocar. Porque senão você fica falando travado, pausado, sabe? Fala uma palavra, agora eu tenho que me concentrar 100% para poder sair a próxima. Aí agora, como que é a próxima? Você fica ali, pensando, aquela cara de loading, sabe? Fica o tempo todo pensando e não consegue, a conversa não sai natural. A maior dificuldade dos brasileiros é conectar as palavras na hora da fala, porque daí fala uma, dá um espaço gigantesco que parece que tem 2 horas, você tá ali pensando para conseguir falar, aí fala próximo, fica tudo pausado, sabe? Fica super robótico. Por isso que eu falo aqui, é conversar natural, do jeito que você conversa no português. Às vezes a gente para pensar no português, para pensar no meio da conversa, isso é normal. Mas não é aquela pausa de palavra por palavra que você tem que ficar pensando, sabe? Bora lá para a parte número 2, dica número 2. Dica 1 foi o treine a pronúncia desde o começo. Dica 2, aprenda um vocabulário útil. O que é um vocabulário útil para uma viagem, gente? Para que a gente consiga conversar de verdade, com naturalidade, tem que ser algo muito parecido com o que a gente fala no português. Por exemplo, se é uma pessoa que usa gírias, usa muitas gírias para conversar no dia a dia com seus amigos, família, nesse ambiente bem informal, você vai precisar de gírias no espanhol, porque senão você não vai conseguir falar naturalmente, você vai ficar travado. Porque você pensa a palavra em gíria, ali, do jeito que você quer falar, e aí, beleza?
pensa aquela palavra, aí, beleza, como é que eu vou dizer? Olá, como estás? Oi, como você está? Você não fala assim no português. Por que você vai falar assim no espanhol? Não é você, não é natural. Você fala, e aí, beleza? Você tem que falar, buenas, que tal? Então já é algo mais informal. Tem que ajustar o teu vocabulário. Cada pessoa tem um vocabulário diferente. Tem gente que não usa gírias. Eu tenho alunos que não usam gírias. Já tenho outros que usam demais. Então precisa ajustar esse vocabulário, tá? Precisa ser útil para você. O que acontece? O que a maioria das pessoas fazem nessa tentativa de ter um bom vocabulário no espanhol? Se afogam na gramática. Se afogam assim, desesperadamente. Ficam ali tentando ter um bom vocabulário à base da decoreba. Decorando tudo e tentando fazer aquele 1000 exercícios de lacuna para ter um vocabulário. E, na verdade, às vezes aquele vocabulário você nem vai usar. Você está aprendendo uma coisa que não é útil para você. Igual, eu tenho alunos de várias áreas diferentes. Então, tem o pessoal de medicina, um vocabulário diferente do meu, por exemplo. Eles usam o vocabulário da área deles. E isso é muito importante. Tenha personalizado o teu vocabulário. Não fique repetindo que nem robô. Olá, como está? Tem trocentas maneiras de você dizer isso e com certeza uma delas é parecida com o teu jeito de falar no português. Essa é a fluência. Falar em espanhol o mais parecido que você conseguir no português. Isso é fluência. Esse é o meu conceito de fluência. Não sei se vocês concordam comigo, mas toda vez que você fala a forma que você você se expressa no português, você consegue transferir aquilo para o espanhol, é natural, é fluente, é fluido, você consegue falar sem nenhum problema. Então tá aí uma das chaves que você pode estar travando. Seu vocabulário pode ser ruim, um vocabulário escasso, pouco vocabulário, você não conhece muitas palavras, ou você conhece poucas palavras e ainda essas palavras não são o teu vocabulário, não é personalizado, não é a maneira com que você fala, e aí você vai travar, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir responder a pessoa, porque você está pensando de um jeito, mas aquele jeito que você está acostumado a usar no português não é o jeito que te ensinaram, não é o jeito que você aprendeu. Então precisa muito desse vocabulário útil. E não confunda vocabulário útil para viajar com pedir informação. Pelo amor de Deus, pedir informação, gente. Eu quero aprender espanhol para me virar. Não, eu quero aprender espanhol para pedir informação na hora que eu vou viajar. Viajar é a realização de um sonho. Só pedir informação, você está menosprezando esse sonho assim, incrivelmente. Então, pedir informação é o mínimo, do mínimo que você tem que conseguir fazer numa viagem. Você tem que ter um vocabulário para interagir, para conversar, para puxar papo. Quem aí vai viajar e vai ficar num hostel, vai conhecer uma galera? Os países hispanohablantes você vai encontrar de diversos lugares. E você vai ficar lá só pedindo informação? Não vai conversar com o cubano, com o chileno, com o argentino, com o mexicano? Não tem que ter esse vocabulário para realmente ter esse bate-papo, tá? Algo bem informal que você vai usar na tua viagem. Esse é um dos pontos muito, muito importantes. Então, para de achar, tem muita gente que me manda, eu quero me virar. Assim, se você já vai estudar espanhol para viajar, vamos estudar direito, vamos fazer um negócio direito, 6 meses você está conversando. Seja um aluno bem aplicado, em 6 meses você realmente está conversando naturalmente e aproveitando a tua viagem. Então não é o me virar, não é só pedir informação, eles vão entender. Já falei aqui para vocês, eles não vão entender. E outra, só pedir informação, você tá aí planejando a tua viagem, sei lá quando você vai voltar para a Espanha ou quando você vai voltar para o Chile. Quem aí repete viagem? É muito difícil, cara. A gente já fica ali tentando ao máximo, se esforçando, guardando todo o dinheiro para conseguir viajar. Você não vai repetir a viagem, você não vai para aquele lugar de novo. É muito difícil a pessoa que realmente vai mais de uma vez, a não ser que seja trabalho, né? Por turismo, não. Então, bora aproveitar ao máximo isso. E aí, gente, nós vamos pro 3. Tem o foco em aprender a conversar. Se você quer ter um bom espanhol para viajar, você tem que aprender a conversar. O que você vai fazer numa viagem? Você vai escrever um e-mail?
Você vai escrever uma carta? Você vai escrever alguma coisa com extrema formalidade? Não vai, você vai conversar, você vai bater papo. Então, o teu foco é aprender a conversar. E conversar tem muito dessa entonação. Quem aí já não viu alguém falando outro idioma e fala robótico? Fala assim, como se a pessoa estivesse congelada. Ela não tem expressão, não tem tom de voz. Quando a gente está conversando, a gente tem picos de voz, aí você fala mais baixo, tem coisas que você dá ênfase, que você não dá, que você fala mais calmo, que você fala com mais energia. Mas se você não tem um espanhol natural, você não consegue fazer isso. Você não consegue enfatizar nada, 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 nada. Você simplesmente vai falar de uma maneira linear e chata. Pra caramba, que coisa mais chata é você conversar com alguém e a pessoa não tem nem expressão, porque ela tá tão preocupada em não errar a conjugação do verbo irregular no subjuntivo de não sei do que ela não tem nem expressão para conversar. É horrível, horrível você conversar com uma pessoa assim. E isso não pode acontecer com você. É falar de maneira natural, é conversar. Você daria ênfase, você falaria mais alto, falaria um pouquinho mais baixo. Você faz isso no espanhol quando você não está preocupado lá em colocar o pronome na posição correta, quando toda essa base do espanhol já é algo natural para você. Então, isso você também precisa de técnica. Técnica, não tem como, você tem que treinar. E estão vendo que eu estou citando aqui o tempo todo? Treino, não estudo. Treino, é totalmente diferente uma coisa da outra. Existe a hora de estudar? Existe a hora de treinar? Existe a hora de treinar. Sem isso não tem como conversar em espanhol. Pode levar décadas aí estudando que não vai funcionar. Isso é muito, muito importante, gente. Tem muita gente que acha que aprender a conversar é só, eu vou ali, vou escutar a minha música, um reggaeton. Vou ali, que eu gosto bastante, vou escutar reggaeton. Vou assistir série, vou fazer isso. Deixa eu até respirar. Esse tipo de conteúdo é importante no teu espanhol? É importante, se usado da maneira correta. Muita gente deu um boom aí, o reggaeton, quando eu fui morar na Espanha, foi quando eu comecei a escutar, em 2012. E, ninguém escutava aqui no Brasil. E todo mundo escuta agora. Só que o pessoal muitas vezes não entende aquela letra, não entende aquelas gírias e acaba usando um vocabulário que também não é útil por outros motivos, sabe? É a mesma coisa, existem várias músicas, um funk aí, um proibidão, que eles falam várias palavras que você não vai usar no dia a dia. Você não vai usar com uma pessoa que você está conhecendo agora. Isso acontece muito, de gente querer estudar só com música e série e não sabe usar aquelas palavras na hora exata, sabe? Que não fique ofensivo, que não seja algo, que seja algo realmente útil, que te permita se comunicar. E muita gente cai nesse erro. Estudar com música, vídeos no YouTube e esse monte de coisa da maneira certa. Então você precisa realmente ter essas mídias, sim, com certeza, isso faz parte de... Nossa, esse é o terceiro pilar aqui do meu curso, porque é ela que te dá essa facilidade de conversar. Mas existe uma maneira certa, não é só apertar o play e pronto, acabou. Ou achar que não precisa de método. Quem aí acha que é só assistir série e não precisa de curso? Não funciona, porque não consegue usar a estrutura. A base do espanhol você precisa ter. E depois você tem essa personalização para o teu espanhol, para falar do teu jeito, com as tuas gírias, da maneira que você se expressaria no português. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Então, galera, sim, você precisa aprender a conversar. Vocês já pararam para pensar qual que é o teu objetivo com o espanhol? Escreve aqui, me conta aqui nos comentários. O que você quer com o espanhol? Eu quero aprender espanhol porque... 3 pontinhos, complete a frase. Quero aprender espanhol porque eu vou viajar para a Argentina. Quero aprender espanhol porque eu vou fazer um mestrado na Espanha. Eu quero aprender espanhol porque eu preciso no meu trabalho. Eu quero aprender espanhol porque eu amo espanhol e eu quero aprender o espanhol. Pronto, acabou. Cada um tem o teu objetivo. Me conta qual que é o teu. Por que você quer aprender espanhol? E aqui vai ser cada um de um... Eu queria para conversar, eu queria morar fora, eu queria fazer intercâmbio e eu queria aprender espanhol para conversar com as pessoas do país que eu ia morar. Na época eu ia fazer intercâmbio na Argentina, no final das contas acabei indo para a Espanha. Então,
Você precisa saber o teu objetivo do espanhol, por que você quer, para você poder escolher a maneira que você vai estudar. Estudar para passar de uma prova de proeficiência, que é o DEL, sabe? Essa prova que você tem o nível C1, nível B2. Cada um tem para saber o teu nível de espanhol, você vai ter que fazer essa prova e você vai ter que estudar para passar nessa prova, porque você precisa de nota, certo? Agora, se você quer aprender espanhol para viajar, você tem que aprender espanhol para conversar, você tem que começar a estudar com esse objetivo. Por quê? Muita gente acha que só existe um jeito de estudar espanhol, que é o jeito que a gente aprende desde todo sempre, né? Ali, livre e tal, é aquela maneira desde que a gente tem 8 anos de idade, 7 anos de idade, estuda desse jeito. O que acontece? Depende do teu objetivo. Você quer fazer a prova do DEL? Precisa tirar uma nota no DEL? Por quê? Você vai estudar para o DEL. Você quer conversar? Você vai estudar para conversar. Você quer, fazer medicina. Você quer fazer medicina lá na Argentina? Você precisa de um espanhol que te permita fazer uma boa faculdade. Você precisa de um espanhol para conversar, para realmente entender o professor. Então, primeiro de tudo, decida o teu objetivo, porque a partir daí você vai escolher o teu caminho, para onde você quer, certo? O foco aqui do canal não é ensinar espanhol para passar na prova. Tem de um monte de canal aí por aí, ensinando a passar a prova do CIEL, no DEL, todas essas provas de proeficiência. A intenção aqui é você conversar em espanhol. Conversar, bater papo em espanhol, naturalmente, e poder viajar tranquilo e calmo. Esse bater papo inclui o pessoal que está aí querendo aprender para o trabalho, porque aí você precisa conversar com um colega de trabalho que é hispano. É conversar. No trabalho a gente não tem aquele tempo todo, aquela reunião formalzona, né? Você vai bater papo. Então, decida o teu objetivo. E aí, galera, quem aí quer realmente conversar, bater papo, você vai precisar desses 3 pontos, tá? Pronúncia, vocabulário e conversa, técnicas de conversa. Isso é muito, muito importante para vocês realmente conseguirem desenvolver. Uma das perguntas que o pessoal me fala, mas eu tenho que começar a estudar agora, eu nem sei quando eu vou viajar. Cara, quanto antes. Tem uma galera aí, não vou fazer espanhol agora porque tá em pandemia, não dá para viajar. Quanto antes você começar a aprender o espanhol, melhor, mais afiado você vai estar na hora que você for viajar. O maior erro das pessoas é achar, eu pensei em fazer um intercâmbio lá no Chile, fazer um intercâmbio lá na Argentina de 15 dias para fazer um curso de espanhol. Faça o curso aqui, fica assim afiadíssimo e vai esses 15 dias, mas para gastar o teu espanhol, assim, com gosto. Para não falar uma palavra em português e já ficar conversando, vai no caixa do supermercado, você vai ficar conversando com o caixa do supermercado. Uma das coisas que eu fazia lá na Espanha, eu ia no supermercado e perguntava onde estava tudo. Eu sabia onde estavam as coisas, mas eu perguntava o tempo inteiro para conversar, para falar. Aí já engatava o outro assunto e ia, e aí já contava a vida inteira ali, já desenvolvia a conversa. Uma tática muito boa. Mas você tem que ir com um espanhol, com uma boa base de espanhol. É um erro muito grande você deixar para aprender lá. E principalmente em pouco tempo, 1 mês, 15 dias, 20 dias. Esquece essa ideia, não funciona. Isso só vai te dar o espanhol básico do básico, que só vai conseguir pedir informação e olhe lá. E se você não ficar travado ainda porque não está treinando conversa. Então, realmente estude antes de ir, se prepare para a tua viagem. Aí, isso é a realização de um sonho, a gente tem que se preparar de verdade, tá? Então, 6 meses é um prazo muito bom para você realmente estar falando com naturalidade, tranquila e calma. Bora começar. Então, pessoal, quais países vocês acham que é realmente barato para gente brasileiro ir viajar? Pensa aí, quais que você realmente acha que você ia conseguir viajar gastando até menos do que gastaria numa viagem aqui no Brasil. Eu vou passar aqui para vocês 3 países que eu conheço, que eu fui. Ainda faltam alguns para eu conhecer e daqui a um tempo eu vou passar a dica de todos eles para vocês, tá? Então eu vou passar dos 3 que eu já conheço. Pode ser que tenham outros que também sejam mais baratos, mas esse aqui
esse tem selo de garantia. Esse eu já fui e já comprovei, tá? Vamos começar com o número 1, que é o Paraguai. Paraguai é um país realmente muito barato para a gente viajar. O Guarani, que é a moeda deles, é muito desvalorizada. Até dá um nó na cabeça de tanto zero que tem na moeda deles. Então, é bem desvalorizada mesmo, comparando com o real. E tem muita gente que acha que, eu vou pro Paraguai, tem aquele, sabe? E brasileiro tem esse negócio, né, com o Paraguai por ser cidade de fronteiras e tal. Gente, Assunção não tem nada a ver com as cidades de fronteira. É uma cidade muito legal. Muito, muito legal mesmo. Vale a pena conhecer. Eu fui para lá, eu já fui para cidades de fronteira e fui conhecer a capital. É uma cidade lotada de balada. Eu fiquei impressionada com a quantidade de balada que tem naquele lugar. Tem umas baladas, tipo uns barcos piratas, assim, umas coisas muito legal. É uma cidade muito bacana. Bacana de conhecer os pontos turísticos. Ela é pequena, é uma cidade pequena, né? Comparando com outras capitais aqui dos outros países hispanohablantes, mas vale muito a pena. Comer lá é muito barato, então eles têm o tal da milanesa, que é o nosso bife à milanesa, com juca. Juca é a mandioca cozida com bife à milanesa. Tipo, é muito bom, muito gostoso mesmo. E é tipo um negócio imenso. Muito grande os pratos e bem baratos realmente, vale muito a pena. Fora que eles têm um negócio de imposto bem menor do que o nosso, né? Então comprar vinho, comprar várias coisas lá é bem mais barato realmente. Agora falando de espanhol. Eu particularmente achei o espanhol dos paraguaios fácil de entender. Bem fácil de entender, porque eles falam mais devagar. Então, ali na capital, eu conversei com muita gente que falava bem pausado, realmente, uma boa dicção, e era bem tranquilo de entender. Então, vale a pena sim para ir para lá, para festar, para comer, gastando pouco e gastar todo o teu espanhol. É bem legal mesmo, vale muito a pena e eu recomendo o Paraguai. Aí tem as cidades de fronteira, e geralmente na cidade de fronteira o pessoal já tende a falar meio misturado. Fala um pouco do português, um pouco do espanhol, vai meio que aprendendo ali tudo junto, né? Umas palavras saem tudo num portunhol, tanto eles quanto os brasileiros da fronteira, né? Então eu indico ali Assunção, bacana. Até um feriado dá pra ir, é bem legalzinho. Muito, muito bom. Número 2 de países baratos que eu conheci. Argentina, para quem realmente quer conhecer a Argentina, vale muito a pena. Muito, muito a pena. Eu fiz um mochilão, eu e meu marido fizemos um mochilão de lua de mel na Argentina e no Chile. A parte da Patagônia da Argentina é mais caro, é realmente mais caro, porque é tudo muito longe, né? Muito longe, muito gelo, tudo muito difícil. Então é um pouco mais caro, mas mesmo assim não é aquele negócio exorbitante. Agora, Mendoza e Buenos Aires é muito barato. Quando a gente foi em 2019, a gente comia uma pizza grande por 12 reais. Então, realmente é bem barato. Então, 12 reais jantava os dois, sabe? E sem falar dos vinhos, né? Sem falar dos vinhos. E lá tem esse negócio de happy hour, sabe? Então tem o shopping em dobro, tem o Fernet, que é a bebida deles em dobro. Todos os dias da semana, não é só no meio de semana, no final de semana também tinha. É realmente bem barato. Vale muito a pena. Sem falar de todos os vinhos, doce de leite, você vai comer super, super bem. O churrasco foi a parrilha, né? Não foi uma coisa que a gente gostou tanto, ainda prefiro do Brasil, então também, mas tem que provar, né? Tem que provar lá. Então, vale a pena. A Argentina vale muito a pena e é bem barato. Dá para fazer as duas cidades, porque tem um ônibus que vai de Buenos Aires a Mendoza a noite inteira. Sai às 10 da noite, chega às 6 da manhã. Então, você já vai de ônibus, já economiza aí nas suas estadias e já fica lá em Mendoza para conhecer todos os vinhedos. Lá tem os vinhedos, você pode fazer inclusive de bicicleta, que foi o trecho que a gente fez, também fica bem barato, tá? Vale muito, muito a pena. Gente, o terceiro país é México. O México, ele
é barato sim, vale muito a pena e é muito, muito legal. Passei 40 dias no México, eu conheci todo o sul do México, ainda não conheço a parte norte. Então aquela parte da Cancún ali para baixo, onde tá Chichén Itzá, Mérida, toda essa parte eu conheci e vale muito, muito a pena. O que acontece? Para o México tem que planejar um pouco mais a passagem é mais cara, mas lá dentro, comida, passeio, transporte, é bem barato. Nossa, é muito mais barato que fazer uma viagem aqui no Brasil. Eles comem muito comida de rua, então quem não tem problema em realmente comer comida de rua, fica tranquilo. Puesto de tacos, então tem tudo quanto é lugar, tipo barraquinha de cachorro-quente aqui no Brasil, tudo quanto é canto você vai encontrar um taco, que é realmente muito gostoso e barato comparado com o que a gente pagaria aqui, tá? Então vale a pena e dá para fazer uns roteiros muito, muito legais. Eu passei 40 dias, mas dá para fazer roteiros menores, conhecer cidades mais perto. E o legal é que tem, para quem é professor e estudante, né, você paga meia em todas as atrações. Isso já ajuda muito, né? Meia entrada em todas as pirâmides que você vai conhecer, os templos e tal, meia entrada. Muito bacana. Vocês imaginavam que era o México? Porque toda vez que eu falo que o México é barato, o pessoal, capaz. É claro que existem estilos e estilos de viagem. Tem gente que vai para ficar em resorts e tal, é um estilo de viagem diferente. Mas você pode sim fazer uma viagem incrível por México, bem barata. Eu fiz um mochilão para lá, 40 dias, foi super tranquilo, muito mais barato do que várias viagens que eu fiz aqui dentro do Brasil. Come bem e o melhor, lá eu andava de táxi, era muito barato, eu sempre andava de táxi, nunca, em viagem nenhuma, em nenhum mochilão, eu andei de táxi, lá andava de táxi, era bem barato. Muito, muito legal. Então, galera, para você comece a estudar já esse espanhol, para poder gastar o espanhol e não gastar o dinheiro. Então, vamos fazer viagens econômicas, mas para gastar o espanhol e não o seu dinheiro. Então, tem esses 3 países bem bacanas para vocês conhecerem. Que me conta aqui se vocês já conheceram algum deles. O espanhol dos argentinos é chiado pra caramba, gente. A Argentina tem um sotaque bem diferente, um pedaço do Uruguai também tem esse sotaque, então eles falam muito chiado. Eu sempre falo que eles são os cariocas do mundo hispano, porque eles chiam bastante na hora de falar. O sotaque argentino é o que mais se destaca, é o que mais dá para diferenciar. E eles usam o vos, é um voceio, que é o fenômeno que eles trocam a pessoa tu pela pessoa vos. Tem toda uma carga histórica atrás disso, né? Dá para fazer uma outra live para contar um pouco mais. Mas a questão é, se você vai para a Argentina, não se preocupe com isso, que você pode usar o tu tranquilamente, eles te entendem 100%, tá? Quando eu fui para a Argentina, eu conheci muito pouco do você, então é uma conjugação de verbo diferente, e eu sempre usei o tu, toda a viagem também, eu fiquei acho que quase 40 dias lá na Argentina, foi muito, muito tranquilo, eles entendem, você pode falar com o tu, eles vão te responder com o vos, só toma cuidado para não confundir o vos com vosotros, tá? Porque o vos seria o você e o vosotros seria o vocês, é o plural. Então, é só esse cuidado que você tem que tomar. O resto é bem tranquilo. E tem que treinar, né? A audição você tem que treinar para diferenciar os sotaques, porque você aprende a palavra, sei lá, lluvia, esse é o meu sotaque, lluvia, com o som do LL, né? Da Ed, lluvia. E na Argentina eles vão falar chuva, a lluvia. Então, é mais chiado. Tem que treinar para você realmente escutar e saber que é a mesma palavra, que não é outra coisa. Então, isso também precisa, tá? E agora falando do espanhol do México. É um espanhol mais difícil, porque eles usam muitas gírias mesmo. Tipo, a cada 10 palavras que eles falam, tipo, 7, 8 é gíria. E gíria mexicana, local, específica. Então, esse ponto é realmente mais difícil, é um nível a mais do teu espanhol, porque eles falam o tempo todo, falam bastante palavrão, muitas gírias, e falam rápido, né? Isso dificulta um pouco o nosso entendimento por causa dessas gírias mexicanas. Inclusive, tem até vídeo lá no canal falando de gírias mexicanas, é bem bacana para vocês conhecerem.
Então, galera, o meu último recado aqui para vocês é que esse espanhol para conversar é um espanhol para viajar. É um espanhol que te permita resolver problemas. Quem nunca passou por perrengue em viagem? Você acha que você vai conseguir resolver perrengue de viagem com um espanhol que você só consegue pedir informação? Não vai. Então, você precisa de um espanhol que resolva problemas, que você consiga negociar. Gente, quantas vezes eu não paguei metade do preço por conseguir negociar com a pessoa do que eles estavam cobrando, do que meus amigos do lado pagaram porque não sabiam falar espanhol. Então, é um espanhol realmente que te dá flexibilidade. Você quer conhecer pessoas, você consegue puxar papo, você consegue perguntar, desenvolver o assunto, resolver problema, negociar, dar em cima de qualquer pessoa. Isso é muito importante. Isso é espanhol para viajar. Não é o espanhol basicão. Espanhol basicão você não vai aproveitar a tua viagem. Espanhol de pedir informação, você não vai aproveitar 1/10 da tua viagem. Então, bora focar em aprender a conversar para valer em espanhol, para fazer toda a diferença e a sua viagem ser ainda mais incrível. Certo? Combinado, gente?